Chainsaw Man episódio 3 sobre animação. Gravando. Caramba. O episódio 3 de Chainsaw Man realmente mostrou que é um anime de respeito. E sua animação está fazendo com que muitos o considerem o melhor episódio até aqui. De vários, né? 3. E apesar de considerarmos a história desse anime muito mais importante do que suas cenas de ação, surgem as seguintes perguntas enquanto estamos assistindo. Uma boa animação só é possível quando muitos detalhes estão envolvidos? O que significa ter uma direção visual ousada? Quem foi o gênio por trás da direção desse episódio? E a pergunta que todo caro otaku leitor mais quer saber: a animação de Chainsaw Man é duvidosa? Se você quiser saber as respostas para essa e outras perguntas, fique conosco até o final desse vídeo. Eu sou o Gustavo Nunes, você está no canal Ato 42 e nós estamos em mais um Chainsaw Man no Ato! E já vamos começar citando o nosso TikTok que está mais popular recentemente, em que dissemos que a animação de Chainsaw Man era duvidosa e todo mundo já ficou maluco, já chegou querendo cair matando em cima da gente. Chainsaw Man chegou com os dois pés no peito, com uma animação meio duvidosa, mas com uma história maravilhosa. Ação meio duvidosa, mas... O Davidson já tá pedindo o VAR. E muita gente ficou: como assim a animação duvidosa? Está ficando maluco? É normal um anime ter CG. Realmente, a computação gráfica é algo normal de ser utilizado hoje em dia. E a primeira parte do episódio 1 de Chainsaw Man realmente foi muito boa. Os personagens tinham movimentos muito complexos que estavam muito bem encaixados e os detalhes eram magníficos de serem percebidos. Além disso, principalmente, a direção era sublime. Ryo Nakayama, o diretor do primeiro episódio e também do anime no sentido geral, com certeza fez um trabalho simplesmente magnífico. E por que isso? Porque nós temos um contraste gigantesco entre o começo e o final daquele episódio. Até antes do clímax, nós podemos perceber que a paleta de cores utilizada era mais escura, mais cinza e mais monótona. A história ficava mais sóbria. Porém, quando chegamos na parte da ação mesmo, nós podemos ver um contraste muito grande, porque nós temos aquele vermelho do sangue jorrando, as loucuras muito loucas que aparecem quando o Denji está lutando, toda aquela tripla saindo e várias outras coisas. A escolha dos layouts e do storyboard era perfeita. A cena do Denji com Pochita é um exemplo maravilhoso disso. Começamos com uma visão aérea, com a câmera vindo de cima. E o Denji está isolado no frame, ele está sozinho naquele quadro. E não só isso, ele está em uma posição fetal. E o que isso significa? Essa é uma posição de calma, porque nos remete a estarmos de volta ao útero, onde tínhamos a maior sensação de conforto possível de nossas vidas. É uma posição tranquilizadora, que é particularmente adequada para pessoas com ansiedade. Ou seja, o Denji está tentando lutar contra a ansiedade que ele tem por causa das suas dívidas financeiras e por causa da vida horrível que ele leva na pobreza. Além disso, tendo que arriscar sua vida todos os dias para lutar com os demônios. Ainda, é interessante vermos como a luz entrando no quarto é muito pouca, o que lembra até mesmo o filme Parasita. O que dá a ideia de que a luz, a alegria, vem apenas para aqueles que estão em cima, e aqueles que estão embaixo lutando contra as adversidades ficam, na maioria das vezes, apenas no escuro. E depois nós temos esta cena. E o que ela nos faz sentir? O Denji, ele está no canto inferior do quadro. Ele não está ali no centro da tela. E o teto, onde que ele está? O teto, como sempre, está no alto, mas ele está ao mesmo tempo muito longe do nosso protagonista. Isso tudo cria a sensação no Denji de pequenez e insignificância. Porém, logo em seguida, ele aparece sorrindo, e isso já nos mostra quem é o Denji. Ele é alguém que está todos os dias em uma situação sufocante, mas ainda assim, ele está lutando e sorrindo, ele está conseguindo seguir em frente. Já na segunda parte, especificamente na luta do clímax, teve muito CGI. Foi usado CGI demais. E quando a computação gráfica foi utilizada, o movimento ficava muito rastreado, parecia muito robótico, uma situação muito mecânica que estava acontecendo ali. E isso realmente não nos lembrava a arte que podemos ver no mangá, resultando em um contraste muito grande entre o design original de Fujimoto e a animação. A verdade sobre a arte de Fujimoto, o mangaka que fez Chainsaw Man, é que ela é praticamente uma HQ europeia. Os personagens não são perfeitamente desenhados e muitas vezes se tornam quase rabiscos dependendo da distância com a tela. Como forma de comparação, nós podemos pegar outros mangás, como Naruto e One Piece, e
e podemos perceber como as linhas são muito mais limpas e precisas. Fujimoto, por outro lado, parece que está seguindo um caminho muito doido quando ele vai desenhar. Parece que ele está pensando no desenho, quando na verdade ele já está desenhando. E essa é uma característica difícil de entender, mas como sempre é o trabalho de um gênio, então é difícil a gente conseguir estabelecer os seus limites. E assim chegamos onde queremos, o terceiro episódio de Chainsaw Man. E uma animação desse tipo foi exatamente o que todos nós desejávamos, ou quase. Afinal, a arte de Fujimoto pedia algo muito menos polido. O seu senso artístico, na verdade, se encaixaria muito melhor, talvez, com a animação de Ping Pong The Animation, por exemplo. Mas ainda assim, foi um caminho a ser seguido ótimo e deslumbrante. E quem foi o talentoso animador por trás disso? O melhor animador de todos é você, se você deixar o seu like, se inscrever no nosso canal e ativar os sininhos, porque isso vai deixar a gente bem animado. Tá ficando cada vez pior, né? Então agora que você já fez isso, porque você não tá me enganando, vamos continuar com o nosso vídeo. E o talentoso animador Hironori Tanaka foi o responsável pela direção desse episódio. Tanaka é um dos animadores mais expressivos e ambiciosos que temos hoje no anime para a TV. E como podemos ver nesse episódio, ele é realmente louco por polimento. Podemos perceber que a Makima teve até mesmo seus dedos perfeitamente desenhados. Além de termos também o seu cabelo e a sua roupa cheio de volumes. Isso se deve ao fato de que Tanaka vai muito além de um grande animador. Ele também é um grande ilustrador. Mas o que você quer dizer com isso, Gustavo? Quando estamos falando de animadores, estamos falando do movimento em si. E é aí que surge um problema. A arte não pode ser tão detalhada porque você precisa mover os personagens. É por isso que existe o que chamam de um design amigável à animação. E o que seria isso? Seria o caso de Pokémon Sun and Moon e até mesmo de Konosuba, se fôssemos citar exemplos. O que estamos dizendo é que em animação você precisa criar designs simples, com poucas linhas, para que os animadores possam criar o máximo de movimento possível a partir delas. Em resumo, bons designs não têm grandes complicações quando se trata de se mover. E aqui no terceiro episódio de Chainsaw Man, o Tanaka tenta corrigir tudo para que ele pareça muito detalhado e polido. E como estamos falando dessa dificuldade de fazer os movimentos por causa do design, você podia estar se perguntando, então todo anime tinha que ter design simples só para facilitar o lado dos animadores e o nosso lado? A gente ia ficar com personagens todos zoados, poucos detalhes, deixando a nossa experiência completamente ruim ou com uma experiência tão baixa que não poderíamos desfrutar dela totalmente? Não, não é isso. Como o Tanaka teve total liberdade, ele conseguiu chegar a um meio termo muito impressionante. Nós ainda temos desenhos muito detalhados, como o cabelo volumoso do Denji, o seu rosto cheio de detalhes e aquele sangue que você consegue perceber que é muito viscoso. O próprio monstro, o morcegão, ele tem muitas rugas no rosto, o que dá muito trabalho para desenhar. E apesar de ter todos esses detalhes, o Tanaka ainda consegue muito movimento dos personagens. Movimentos esses que são sempre detalhados e complexos. Nas batalhas, a fumaça é perfeitamente fluida. As explosões têm sensações de volume que as tornam muito reais. Em outras palavras, ele conseguiu, de uma maneira genial, chegar ao meio termo entre detalhes e movimento. E é justamente essa união que consegue, no final, criar uma sensação gore, uma sensação de terror, de sangue, de muitas vísceras aparecendo, que realmente parece real. No fim, o Tanaka definitivamente criou o episódio mais sensacional de longe se formos considerar efeitos visuais de Chainsaw Man. Ele simplesmente conseguiu modificar completamente os personagens, fazendo com que eles conseguissem muito mais detalhes do que nós tínhamos nos 2 primeiros episódios. E se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no nosso canal e também ativar o sininho para receber todas as notificações e ficar por dentro de tudo que estamos fazendo aqui. E também não esquece de seguir a gente lá no Instagram, @ato42. Nós estamos respondendo as perguntas de vocês todos os dias, seja na caixinha de perguntas ou pelo direct. Então agora sim, chegamos ao final. Um forte abraço, meu caro otaku leitor. Fique com Deus e até o próximo vídeo. E assim se fecham as cortinas de mais um ato. Tchau! Tira a mão. Sai daí, sai daí, depois você vem.